é melhor não arriscar. Mas talvez eu possa começar. O que vocês acham? Começo agora ou. Pode ser uma leve introdução. Isso, uma leve introdução sobre o assunto. Algo que não. Que a moça Letícia, como está de fora, não possa interferir nisso, sabe? Explicar sobre o motivo do Space e tudo mais. Assim, eu começo de uma maneira mais formal para a gente poder depois editar isso, né? Cortar do momento justo. Então, um monte de Red Bull, atenção. Vamos lá. A gente vai começar, finalmente, depois de várias semanas de expectativa, esse Space que ele tem o título ideal seria Procriamos Ideias, não apenas filhos, mas tinha um limite de espaço, então vai ser Procriamos Ideias, 45 anos de aprovação do aborto na Itália. A gente vai falar especificamente sobre a Lei 194 de 1978, e é uma lei que fala sobre a interrupção voluntária da gravidez na Itália. Para início de conversa, a gente quer esclarecer que não se discute se legalizar ou não o aborto. Essa é uma discussão superada na Itália. A interrupção voluntária da gravidez é uma realidade consolidada há décadas, sem que para isso a Itália sofresse qualquer desgraça apocalíptica ou se tivesse queimado no fogo dos infernos, né? Vamos participar como co-host a Sakura e a Paranoic, que vão se revezar, e porque elas têm uma experiência incrível em criar spaces acolhedores, democráticos. Olha, eu confio cegamente nas meninas. A gente vai esperar também a Leti chegar, a Letícia Oliveira, que é uma jornalista, que eu poderia sintetizar ela, uma síntese extrema, como caçadora de nazistas, mas ela participa, ela está dentro de uma rede de monitoramento de grupos neonazistas e fenômeno de adolescentes que estão nas redes sociais, que se radicalizam, a questão também do massacre nas escolas. Então, ela tem um trabalho muito importante e eu estou super contente que ela possa participar, né? Agora, a gente vai falar um pouco, assim, vai ser dividida mais ou menos assim, o Space. Vai ter uma introdução que eu faço, eu espero ficar rapidinho. Depois, a Claudileia Lemes Dias, que é escritora, ensaísta, blogger e é formada em Direito pela PUC do Paraná, é especializada em tutela internacional dos direitos humanos pela Universidade La Sapienza de Roma, é mestre em mediação familiar pelo Centro Europeu de Mediação Familiar e ela vai abordar a lei em si nos seus aspectos técnicos. E isso como indicação, né? Depois a gente vai misturando as coisas, né? Depois vai ter a Estela Santos, que é pesquisadora e formada em sociologia política. A Estela vive há 8 anos na Itália e participa e organiza iniciativas políticas e culturais sobre o Brasil. Ela vai abordar alguns conceitos emanados pela Lei 194, como a descriminalização, o consultório familiar, a objeção de consciência. Depois a gente vai ter a Taine Ferreira, que ela é mediadora linguística e cultural pela Universidade de Pádua, pesquisadora e mestranda pela mesma universidade, além do que ilustradora. E ela vai fazer um pouco a reflexão histórica sobre a lei e o movimento feminista, né? Então, eu começo, hein, gente? No dia 19 de outubro de 1930, foi promulgada na Itália o Código Penal Fascista, conhecido como Código Rocco, em referência a Alfredo Rocco, ministro da Justiça de Mussolini. Com o Código Rocco, o aborto na Itália tornou-se oficialmente um crime contra a integridade e a saúde da estirpe, da raça. O código anterior, que se chamava Zanardelli, que era de 1889, definiu o aborto como um crime contra a pessoa. Com o fascismo, foi introduzida uma inovação significativa, a dimensão pública que foi atribuída ao aborto, considerado então como uma ameaça ao patrimônio demográfico do Estado. E eu acho que esse é um aspecto que a gente vai falar depois, porque tem muito a ver com a atualidade, né?
O, entre aspas, florescente desenvolvimento da nação era, de fato, um dos objetivos primários da política demográfica de Mussolini. Era o período em que o imaginário sobre o papel social das mulheres passava através da acentuação sobre a função procriadora dela. Enfim, uma máquina de produção de mão de obra, eu direi. O Estado era, desse modo, o titular da fecundidade nacional, e o crime do aborto alcançava a dimensão patriótica de ataque à construção de um grande país fascista. O Código Rocco, portanto, amplificou o clima de omertà, que é essa cultura do silêncio tipicamente italiana sobre o aborto, seja devido à dimensão moral da defesa da honra feminina, seja pela dimensão política e ideológica de Mussolini, que pesava sobre o útero das mulheres. No pós-guerra, com o fim do terror nazifascista, inicia uma mudança cultural entre as mulheres italianas. Ainda havia a influência tradicional e católica e o não conhecimento sobre o próprio corpo, mas algumas mulheres da década de 60 passam a ter mais possibilidade de estudo, a ter mais instrumentos, a estar mais, a viver mais a cidade. Elas passam a ler mais jornais, passam a ler as primeiras publicações feministas, vão ao cinema, enfim, começam a viver ou a vislumbrar um horizonte fora do matrimônio e da maternidade como única finalidade da vida. E é interessante notar, isso aqui eu faço uma aspas, que o 68, aquele formidável movimento de revoltas sociais liderados por estudantes e trabalhadores do mundo, ele chegou aqui na Itália na década de 70. O movimento feminista italiano inaugura aquela década com o movimento Revolta Feminina. Em 1970, os muros de Roma foram cobertos por esse manifesto que a gente vai colocar depois no chat com o link, criando brechas na muralha da Omertà, trazendo a discussão sobre temas polêmicos, né? E aí, gente, no dia 8 de março de 1972, foi uma data crucial para a história do movimento feminista italiano. 20.000 mulheres se reuniram na Praça Campo de Fiore, em Roma, para manifestar pelos próprios direitos. E a escolha do lugar não foi por acaso. É a única praça do centro histórico de Roma que não tem uma igreja. E é onde Giordano Bruno, condenado por heresia pela Inquisição, foi queimado vivo em 1600. As mulheres reivindicavam a liberdade de gestir o próprio corpo e a própria maternidade, a legalização do aborto e, atenção, e a liberação homossexual. Tanto é que um dos slogans, dos tantos slogans era procriamos, damos à luz a ideias, não apenas a filho, o casamento não é uma carreira, etc. Né? Essa manifestação, ela era pacífica, mas ela foi interrompida pela polícia. Praticamente a polícia, dos dois lados da praça, atacou a multidão com cacetete, com empurrões, com socos. Muitas mulheres ficaram feridas e algumas foram parar no hospital. Mas a sensação que permaneceu foi de que algo havia mudado, nada mais seria como antes. Era a primeira vez na era da República que a polícia reprimia com tanta violência uma manifestação de mulheres. E essa agressão injustificada ela foi atribuída a um ataque de nervos pelos slogans que as mulheres diziam na praça. Aquela manifestação ela deu asas ao movimento feminista italiano, que no ano seguinte volta a se mobilizar para apoiar Gigliola Pierobon, uma militante processada por aborto. Muitíssimas mulheres começam a se autodenunciar, abrindo um período de luta que culmina em 1978, com a Lei 194, que legalizou o aborto na Itália, dando dignidade às mulheres. E eu termino aqui a minha introdução ao tema. Então, para começar logo, depois disso, eu chamo a Claudileia, para participar e para começar a falar um pouco especificamente sobre a 194, Claudileia. Obrigada, Astrid. Boa tarde a todas, todos e todas. Então, vamos diretamente para a lei. O artigo 1º da lei, o que ele estabelece? Ele estabelece que o Estado italiano tutela a vida humana desde o início, mas não tem um consenso não, sobre quando inicia a vida humana. Por exemplo, né, a comunidade científica. Claudileia, você está falhando, eu não estou te ouvindo.
Eu também não tô ouvindo, Cláudia. Você está ouvindo a gente? Você pode usar os emojis para responder se estiver ouvindo. Aí qualquer coisa a gente testa silenciar o espaço, que às vezes funciona. Ou desce, sai do space e volta novamente. Eu vou tentar aqui. Eu vou, eu vou tentar silenciar. Você pode silenciar, paranoica? Claudileia, você está ouvindo a gente? Nossa, eu acho que a gente perdeu a Claudileia. Então o jeito mais fácil mesmo é ela sair do Space, talvez reiniciar a página se ela estiver no computador, ou sair do aplicativo e voltar novamente e tentar. Aí a gente aceitar ela como oradora. Deve ter sido Até porque ela é parte fundamental. Eu não sei se ela está ouvindo a gente. Se alguém está usando o computador e pode abrir o. Stella, se você está usando o computador ou um outro dispositivo que não seja o mesmo que esteja usando o Space, você manda uma mensagem, você pode mandar uma mensagem para a Claudileia assim, porque digamos assim, que é a parte assim, fundamental dela também. Vou mandar já uma mensagem. Ok. Eu estou começando a fazer nesses momentos nesses dias que eu estou estudando um pouco sobre tudo isso, eu estou começando a fazer umas correlações com a atualidade, gente, que eu não quero antecipar agora. A gente vai esperar o desenrolar do Space, mas eu estou achando muito interessante algumas correlações, até porque eu, estudando esse código Rocco do fascismo, né, em que a função da maternidade ela ficava central para a questão do crescimento demográfico e tantos outros aspectos desse código, a gente percebe como algumas políticas, algumas falas, até algumas manifestações, não de 10, 20, 30 anos atrás, mas dessa semana, elas estão assim muito em sintonia com aquilo. Se eu posso intervir, eu com certeza, eu acho que tem algumas coisas que aconteceram no passado que elas acabam se repetindo, né. E eu acho que é muito importante essa ideia sobre a relação entre, o aborto e o que o discurso popular de que existe uma tendência a incentivar o aborto através de uma legalização, né. E eu acho que isso é algo que os dados mesmo, eu vou falar um pouquinho no final, demonstram o contrário, na verdade, legalizando, e é algo que eu acho que já está muito afirmado dentro do debate no Brasil mesmo, que isso não acontece, né, até entre a população estrangeira, que de fato, aqui na Itália tende a ser uma população que tem mais acesso a esse tipo de serviço, né, porque é um serviço de saúde, essa população ela mesma tem reduzido, né, o número de, atividades que tem tido para poder ter acesso ao aborto. Então eu acho que são algumas vozes que elas circulam que elas retomam, né, mas que de fato não são verdades. E é muito importante a gente retomar o debate sobre isso. Isso tinha na época Pois é. também. Na época, na Itália, um dos argumentos que se dizia, né, contra a legalização do aborto era que todas as mulheres iam abortar, que ia virar um método anticoncepcional. Olha, gente, lembrando também que o famigerado Código Rocco, ele considerava a propaganda anticoncepcional, praticamente ele elevava à categoria de material pornográfico. Ele proibia a informação sobre anticoncepcionais, é o artigo 553, para vocês terem uma ideia, né. E tinha também uma punição sobre isso, que eu não escrevi qual é, mas Sim. a gente vai. Sim, de fato é punido. Até os anos 70 é reconhecido como um ato ilegal. É a partir dos anos 70 que na Itália emerge essa discussão e a possibilidade de pensar
no aborto como um ato descriminalizado, porque ele começa a ser discutido como uma possibilidade de descriminalização, então vê-se que, como na legalização, o processo legal que a Cláudia estava começando a introduzir agora, começa a se refletir sobre o fato da incongruência da existência dessa lei. Então, nos anos 70 mesmo que tem essa mudança de chave do discurso, né, de reflexão sobre o que pode ser penalizado ou não. Então, a grande chave é pensar, ok, nesse momento é penalizado. A partir de um momento, dos anos 70, de 70 mesmo, como ano, isso começa a passar a ser uma reflexão sobre será que efetivamente a gente não está inibindo o direito das mulheres? Então, essa chave é muito importante, porque, introduzindo um pouquinho, né, enquanto a gente espera a Cláudia, é exatamente a chave da autodeterminação que vai motivar o movimento feminista nesse momento. A segunda onda do movimento feminista, não sei se a Thay ela gostaria já de iniciar essa parte sobre uma construção histórica, mas a chave da segunda onda do movimento feminista dos anos 70 na Itália é a autodeterminação. Autodeterminação por busca de reconhecimento de fato, direitos iguais e uma posição igualitária aos homens, mas também de reconhecimento do controle do próprio corpo. E eu acho que essa é a chave fundamental. Mas eu não sei, tá? Você gostaria de iniciar um pouquinho essa parte histórica? Olha só, sim, justamente essa revolução cultural, social, né? E depois passa a ser política, que é uma reflexão desse movimento, que é uma mobilização social, feita principalmente aqui na Itália, começa com os jovens, as mulheres e os trabalhadores, né? Pegando essa onda aí que vem dos Estados Unidos nos anos 60, chega na Itália nos 68, tem um grupo de adolescentes, de jovens adolescentes, que na escola fazem um questionário, né? Pergunta para as adolescentes o que é que você quer da vida, o que é que você quer fazer da vida. Elas respondem: eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser curadora de lar, eu quero trabalhar, eu quero ter uma carreira. Então, esses jovens são levados para o tribunal, gente. Aqui vira um escândalo tal, mas esse escândalo serviu para fazer com que a sociedade refletisse sobre as respostas dessas jovens. Então, elas não queriam esse determinismo de gênero para elas, que começa uma transformação social e uma mobilização justamente para transformações. E a primeira mudança nós percebemos na introdução do divórcio, em 1970. Depois tem a reforma do Código Familiar, em 1975. E depois, em 78, chega a Lei 194. Justamente, eu acho que a Claudilé já chegou aí. Depois eu entro nessa questão que tem um artigo muito interessante da geografia da clandestinidade. E aí a gente chega para refletir o contexto histórico, legal. cultural da lei. Legal, essa geografia da clandestinidade mesmo. Claudileia, você estava no início quando a gente parou de te ouvir. Então, você está ouvindo a gente agora? Estão me ouvindo? Tá, agora sim. Vocês estão ouvindo, Sim, gente? sim. Beleza, Ok, agora. comece. Então, Claudileia, vai, começa. Agora, finalmente, vai dar certo. Então, tá bom. Então, eu vou começar então de novo. Então, o artigo 1º da lei, o que ele estabelece, não? Ele estabelece que o Estado italiano, ele tutela a vida humana desde o início. Mas não existe um consenso sobre esse início na comunidade científica, sobre quando começa a vida, não? São questões bioéticas, então o jurista não chega a definir quando é que começa a vida. Mas, por questões de segurança jurídica, ele tem que estabelecer um prazo, que depois eu vou falar para vocês qual que é. Então, quando inicia a vida, alguns médicos, pesquisadores dizem que quando o feto ele tem capacidade de sobreviver fora do útero, ou quando os seus órgãos estão formados,
ou então alguns dizem que quando nasce, vê a luz, e daí ativam algumas sinapses cerebrais, não? Os únicos, na verdade, que têm certeza são os religiosos, não? Que afirmam que é desde o concebimento. O artigo ainda, o que ele estabelece? Ele estabelece que a interrupção voluntária da gravidez, ela não é um método de controle da natalidade. Não é que toda vez que a mulher trans é engravida, ela pode ir abortar. Não é esse o objetivo da lei, não. Ou não é um método de controle da gravidez. Existem outros métodos, como a pílula, né, que foi potenciada, não, que aqui na Itália ela é distribuída gratuitamente, né, nas espécies de postinho de saúde que eles têm aqui nas ASLs, nos consultórios médicos ou nos consultórios familiares, né? Então, a pílula é distribuída. Então, teve também um potenciamento dos métodos contraceptivos, não, com a chegada da lei em 1978. No artigo 2º da lei, vocês estão me ouvindo? Sim? Estamos. Perfeito. No artigo 2º da lei, nós temos, então, a questão dos consultórios familiares, que depois a Estela vai desenvolver melhor essa questão. Eles foram instituídos em 1975, então, antes da lei, que é de 78, não? E é esse que é equivalente ao nosso postinho de saúde, que tem em tudo quanto é lugar, não? Então, esses consultórios, eles ficaram encarregados de informarem as mulheres que queriam interromper a gravidez sobre os seus direitos e sobre os serviços aos quais elas têm acesso, não? Então, ela vai chegar nesse consultório familiar e ela vai dizer: eu não tenho condições psicológicas, econômicas, físicas, mentais de levar para frente essa gravidez e eu quero interrompê-la. A partir daí, o médico vai conversar com ela, ou a médica vai dizer: você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Mas então eu vou te dar 7 dias de tempo para pensar, porque isso é previsto na lei, que ela tenha uma pausa de 7 dias de reflexão. Então, ela sai de lá com um documento em que ela pode se apresentar depois de 7 dias em qualquer estrutura habilitada para ela poder interromper a sua gravidez. Depois de 7 dias, ela vai chegar nessa estrutura habilitada com esse documento, com esse certificado dessa primeira passagem que ela fez e com os exames de sangue que comprovam que ela está dentro do prazo de 90 dias. Então, são 3 meses. Então, ela vai chegar lá e esse prazo de 90 dias, ele tem que ser absolutamente respeitado, gente. Então, assim, a lei é peremptória. Eles têm que, os hospitais, as clínicas, eles têm que achar um lugar para permitir que essa mulher interrompa a gravidez. Quaisquer que sejam os motivos dela, não importa. Ela quer interromper, é ela que tem a relação direta com o feto, é ela que decide se ele é feto ou se ele é bebê. O tratamento, a relação é estabelecida pela mulher. Se ela vai sofrer depois com essa decisão ou se ela vai sentir alívio, só ela sabe, né? Então, assim, essa coisa de ficar dizendo: ah, mas olha, você pode se arrepender depois, pense por 7 dias. Isso é uma coisa que nos próximos projetos de lei sobre o aborto já tentam superar isso, porque não existe, eu acho que uma lei com relação ao homem que diga: ah, você pensa aí um pouquinho se é realmente isso que você quer. Então, assim, esses 7 dias é uma questão um pouco paternalística. O que ele estabelece também esse artigo 2º? Ele estabelece que nesses consultórios familiares, entre aspas, nesses postinhos, esses postinhos eles podem fazer convenções com organizações ou associações de voluntários que ajudem essa mulher a superar os motivos que a levam a interromper uma gravidez. Essas associações elas podem se comprometerem a dar assistência para ela após o parto. Ou então podem ser associações que digam: olha, você vai prosseguir com a interrupção de gravidez, a gente vai dar assistência psicológica se você precisar. Então, você está aqui, a gente está aqui para você, porque você precisar, esse é o nosso número, você chame, você venha e tal. Então, isso seria, no meu modo de ver, um pouco perigoso no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma realidade pentecostalizada, então tem o perigo de muitas igrejas se reunirem, né, pentecostal com católica, fazer uma grande associação, ir lá no postinho,
tem muito mais dinheiro do que uma associação de voluntárias, de psicólogas, de juristas. Então, poderia dar o efeito contrário para a gente, né? Essa tentativa de ajudar a mulher na sua autonomia, né? Então, eu acho meio perigoso isso para a realidade brasileira. Eu falaria só agora do artigo 4, depois eu deixaria a palavra com a Estela ou com a Tayane. Eu estava pensando no artigo É, 4, que eu queria no só um artigo pouquinho. 4, e depois eu repreendo. Então, no artigo 4, é especificada essa questão, né, da interrupção até 90 dias do concebimento, quando é em risco ou em sério perigo a saúde física ou psicológica da mulher, em relação ao seu estado de saúde, às suas condições econômicas, sociais ou familiares, ou às circunstâncias do concebimento, bem como anomalias ou malformações do concebido. A gente vai depois voltar na questão das anomalias e malformações e do risco de vida para a mulher. Mas a coisa importante desse artigo é que fala da saúde física ou psicológica. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque não é só questão de risco de vida. O risco de vida também pode ser psicológico. Eu também posso cair em uma depressão enorme, porque eu não quero levar avante a minha gravidez, cair em uma depressão, né? E não, porque eu não sei como o instinto, essa questão do instinto materno, né? Existe, não existe. Então, nós não somos todas iguais. E eu aqui faço uma pequena parêntese, porque como a Astrid, as meninas, a Tayane e a Estela sabem, eu tive minha filha com 15 anos de idade e eu posso assegurar para vocês que eu não desejo a ninguém o que eu passei. Eu cheguei a abraçar minha filha mais velha, e minha filha mais velha, que hoje tem 29 anos, falou: mãe, eu não sei como você conseguiu me ter naquelas condições, porque eu me mataria. Isso porque nenhuma mulher é igual a outra, só nós mulheres podemos nos ajudar umas às outras pela condição particular em que a mulher está no momento da gravidez. A mulher, no momento da gravidez, é a máxima autoridade moral para decidir o que ela vai fazer da sua vida. Nenhum homem é autoridade moral maior do que uma mulher em estado de gravidez. E não importa se ela tem 13 ou ela tem 50 anos. Isso deve ser claro. Isso é muito importante, Claudileia. Agora, a primeira coisa, como as pessoas estão chegando agora, eu vou repetir algumas questões iniciais. A primeira é: esse espaço não vai discutir se legalizar ou não o aborto. A gente vai partir de uma realidade consolidada há mais de 4 décadas, que é a Lei 194, que legalizou o aborto na Itália. Não? A primeira coisa. A segunda, depois que a gente vai desenvolvendo os temas, a gente vai abrir um momento para as pessoas participarem, priorizando as mulheres e, sobretudo, porém, também as mulheres que quiserem, eventualmente, voltar para a discussão legalizar ou não, a gente, com muita gentileza, com muito carinho, a gente vai pedir respeitosamente que ela saia, porque não é esse o tema aqui. E, em geral, a gente vai pedir a todas as pessoas que estão ouvindo e que vão participar da chat que sejam educadas, respeitosas, que ouçam e aprendam, porque, gente, é tudo beleza. E eu vi que a Luca está aqui também, e se ela quiser subir, vai ser um prazer que ela participe. Eu queria só sublinhar exatamente aquilo que a Claudileia mencionou, e depois já passo para a Estela, que é a questão de que essa lei se chama Normas para a Tutela Social da Maternidade sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez. E o aspecto interessante é que ela não fala apenas, como dizia a Claudileia, do perigo para a saúde ou de malformação do feto, ou das circunstâncias da concepção, mas ela abre um leque de realidades que contempla aspectos psicológicos, sociais, familiares, reconhecendo a dimensão humana inteira da mulher. E eu acho que isso foi assim um salto civilizatório, um salto de qualidade, um salto de aquisição da nossa soberania sobre o nosso corpo. E não é sobre o nosso corpo somente, né? É sobre a nossa reivindicação de ter
ser reconhecida com plenos direitos de ser humana. E sobre isso, sobre esses aspectos, eu já introduzo a Estela Santos, repito, ela é pesquisadora formada em Sociologia Política, vive há muitos anos na Itália, é uma companheira, organiza as iniciativas políticas e culturais sobre o Brasil há muitos anos, então ela foi uma pessoa muito importante em todo o processo que aconteceu do impeachment da Dilma e sobre tudo o que estava acontecendo no Brasil. Então, é um grande prazer, Estela, assim como a Cláudia e a Tayane, ter vocês aqui também. E lembrando que a Letícia chegou, a Letícia, nossa companheira jornalista, que eu tinha te apresentado antes com extrema síntese como caçadora de nazistas, mas, na verdade, a Letícia ela trabalha com uma rede de monitoramento de grupos nazifascistas, sobretudo faz um trabalho fundamental, importantíssimo, de monitoramento das redes sociais, onde essa molecada, porque infelizmente são crianças, são menores de idade, né, que acabam se radicalizando dentro das redes sociais. Então, eles fazem um trabalho muito importante e eu estou muito contente que ela esteja aqui. Então, Estela, a bola está contigo, minha querida. Obrigada, Astrid, obrigada pelo convite, pela possibilidade, né, de estar aqui, pelo espaço. Boa tarde, boa noite aí para o pessoal. Obrigada por ouvirem. Bem, vamos lá. A Astrid, ela introduziu um pouquinho. O meu objetivo hoje é tentar pontuar sobre 3 argumentos, na verdade, centrais dentro desse processo histórico da descriminalização do aborto na Itália. E o primeiro é retomar algumas passagens, algumas leis que vieram antes de 1978, né, da 194, descrever um pouquinho o que são os consultórios e o papel dos consultórios dentro dessa transformação histórica que foi a descriminalização do aborto, e também o papel do objetor de consciência, né, que daí a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe do objetor, e trazer alguns dados aí no final. Vamos ver se a discussão rende e daí se dá para trazer todas as informações. Bem, então, primeira coisa, um pouquinho sobre o consultório, né? O que é essa realidade dos consultórios familiares? Os consultórios familiares, eles nascem com uma lei, em 1975, a 405, e essa lei, ela também é fruto de todo esse processo histórico que a gente estava começando a introduzir na discussão, que a Astrid introduziu, inclusive, falando um pouco sobre alguns eventos importantes do movimento feminista, e que a Tayane também introduziu. Então, em 1975, eles são regularizados, essas estruturas, que elas nada mais são do que, como estava dizendo a Claudileia, essa espécie de postinho de saúde. Só que são realidades, os consultórios familiares, eles são realidades que dedicam toda uma estrutura à saúde familiar com um pilar central, que é a saúde da mulher. Então, em 1975, o aborto ainda não era legalizado, mas meses antes de reconhecer, de construir legalmente os consultórios, existe um processo em que o aborto, o crime de aborto, como dizia Astrid, né, que foi institucionalizado nos anos 30, ele passa a ser reconhecido como inconstitucional. Então, dentro do ano de 1975, tem essa passagem importante. No começo do ano, o crime de aborto ele passa a ser inconstitucional e, no meio do ano, se criam os consultórios. E os consultórios são essas realidades de assistência de saúde, em que você tem uma assistência não só para a mulher, né, atualmente. A lei hoje ela prevê que você tem assistência também para os jovens até 14 anos. E para a mulher, tanto uma assistência sexual que durante o período da gravidez. Então, é uma estrutura que ela vai para a parte de saúde, tanto física quanto psicológica. Por quê? Porque dentro dessas realidades você tem também a possibilidade de mediação e assistência familiar. Então, você pode ter um assistente social, um psicólogo. Então, essas são realidades, são profissionais que, dentro da realidade familiar, vão discutir a saúde, de fato, daquele núcleo, né? Inclusive, acho que é interessante trazer isso para vocês,
Porque na Constituição italiana, a família é um dos temas, na Constituição não, desculpa, mas dentro da política italiana, o tema da família e de como ela vem pensada e dos planejamentos familiares em geral, é um tema muito central. Então, instituir essa realidade do consultório, ele é muito importante porque ele prevê não só a figura da mulher, sim, ela é central, mas prevê essa possibilidade de assistência coletiva, do primeiro núcleo, né, de socialização, como a gente estuda dentro das ciências sociais, né. E esse primeiro núcleo ele é fundamental, então essa lei de 75 ela vai mudar completamente o panorama da realidade legal. E aí o que acontece atualmente, né? Atualmente você tem essa possibilidade dos consultórios, eles são muito difusos na Itália, você chega a ter uma realidade de 2.000 consultórios só na região do Lácio, que é a região onde a gente está, né, aqui em Roma. E essa realidade ela passa a ser difusa entre os anos de 75 até 79, essa é uma lei nacional e ela começa a ser difundida em todas as regiões. E isso é uma realidade muito interessante porque ela vai aumentando, vai passando a ser estruturada, e aí você tem, como estava começando a mencionar a Claudileia, essa realidade da diferença entre os consultórios públicos, você tem a realidade dos consultórios mistos, né, participação público-privada, que a Claudileia estava iniciando a dizer, e dos particulares. O que acontece nessas realidades? Você tem dentro dessa realidade dos consultórios, tanto as associações feministas em geral, que apoiam esse percurso concentrando no papel da mulher e de tentar respeitar os direitos e a autodeterminação feminina, e tem outras realidades mais vinculadas a algumas realidades mais conservadoras. Então, digamos que tem um processo nos últimos anos de inversão um pouco do papel desses consultórios. Só para a gente ter um quadro geral sobre a população da Itália e tentar entender qual que é essa população, né? O quanto o consultório abrange, a população italiana hoje ela é cerca de 60 milhões de pessoas e 50% são mulheres. E 12% da população são jovens, então tem menos de 14 anos, ou seja, é uma população muito ampla, então a realidade dos consultórios é uma realidade, se a gente for pensar do ponto de vista numérico, muito central para a organização social e de saúde da Itália. Bom, vamos passar sobre um outro tópico, então, que eu acho que é muito importante para a gente entender um pouco o que é a realidade dos consultórios e esse processo de transformação também do aborto dentro da Itália. Dentro da lei, como a Claudileia estava explicando, dentro da lei para a descriminalização do processo de aborto aqui, o artigo 9, ele prevê também uma figura importante que é o objetor de consciência. Por que eu digo importante? Porque o objetor de consciência ele é uma figura muito discutida dentro do quadro atual da figura de saúde. Por quê? Na verdade, é um direito previsto pela lei e que ele nasce como uma possibilidade de se abster de um determinado processo legal. Então, você, uma vez que se põe no papel de objetor de consciência, você pode ir, digamos assim, contra ao que diz o Estado, porque vai contra a sua moral e contra os seus valores. Acho que ficou um pouco enrolado, vamos começar do começo. O papel do objetor de consciência é muito discutido dentro do movimento feminista hoje, porque grande parte dos médicos que tem que avaler o processo de aborto, de acesso ao aborto das mulheres, eles acabam, 60% dos médicos italianos, eles acabam não dando acesso às mulheres ao aborto, dizendo que eles têm a possibilidade de recorrer a essa instrumento legal, que é a objeção de consciência. Então, por um lado, justamente, existe uma lei que defende, só que isso limita muito o acesso das mulheres. Então, isso passa a ser um elemento muito contraditório dentro do debate italiano.
O que é curioso, por que a gente trouxe esse conceito aqui para dentro do debate? Por duas razões. Primeiro, porque ele é fundamental dentro da discussão atual sobre a liberdade também das pessoas, mas ele é muito limitante. Ele vai acabar impedindo, de fato, a mulher a se autodeterminar e poder ter a própria escolha. Então, e é curioso trazer esse conceito aqui também, porque ele nasce nos anos 70, num contexto completamente oposto, né? Porque o conceito de objeção de consciência ele nasce sobre a leva militar. Então, nos anos 70 passa um movimento pacifista construiu essa possibilidade de objetar como se diz em português? A leva obrigatória, então a obrigatoriedade de entrar dentro do serviço militar e poder dizer, não, eu sou contra a guerra. Então o movimento pacifista construiu essa ideia, foi um movimento popular que construiu a possibilidade de objetar contra a própria inscrição dentro do exército. E isso passou a ser uma brecha dentro da lei. Eu acho que eu até tenho um pedacinho aqui para vocês entenderem melhor o que é que diz a lei. Isso passou a ser uma brecha e entrou como um dos artigos da lei da 194, que é a lei de 1978, com o aborto. Então, isso é muito, muito curioso, porque faz muito parte também dessa realidade italiana, né? Por um lado, muito ligada à realidade religiosa e, por outro lado, também muito ligada ao próprio debate legal e o que pode vir a ordenar, ou que pode vir a servir como instrumento para facilitar um determinado processo. Deixa eu pegar aqui só para tentar facilitar um pouquinho, para entender melhor o que significa exatamente o objetor. Eu vou pegar aqui a informação e eu acho que esses são os dois pontos que eu queria trazer nesse momento. Se vocês quiserem continuar, Astrid, se você quiser continuar a discussão. A Claudileia quer falar alguma coisa, ou a Tayane, sobre esses aspectos específicos? Tem a Luca, que pediu para fazer uma pergunta. Pode... Na verdade... Oi, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Na verdade, é que aqui no Brasil a gente tem essa figura da objeção de consciência nos serviços públicos. E uma das questões que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nos hospitais municipais que precisam garantir o aborto legal em casos de estupro, questões de risco de saúde da mulher, anencefalia e outros, a gente tem apontado que, sim, o médico tem o direito à sua objeção de consciência, mas, ao mesmo tempo, é preciso que, no serviço público, tenham profissionais que garantam que o procedimento seja feito, né? Até porque a gente teve alguns problemas de, por exemplo, seja médico fazendo objeção de consciência, seja, inclusive, serviços que tinham médicos que faziam o procedimento, não apontavam isso, mas que se aposentaram e não foram substituídos por outros médicos que não apontavam objeção de consciência. Foi uma forma que a gente encontrou aqui no Brasil para estabelecer esse debate, inclusive pensando do ponto de vista de fortalecimento do serviço público de saúde e tal, que em geral aqui na ponta, em especial, está muito privatizado, né? Claro. Luca, eu posso fazer uma questão de ordem? O termo que eu uso é esse, gente, eu sou antiga. É o seguinte, a gente guarda essa observação da Luca para depois, porque agora a gente vai ouvir a Tayane, que vai dar assim, mais ou menos o contexto histórico do movimento feminista naquele momento, e aí a gente passa a falar um pouco sobre todos esses aspectos. Tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, Legalzinho Astrid, aí. tudo bem? Tudo Tudo bem. Depois, Ok. Perfeitamente. depois da Tayane, eu gostaria de dizer uma coisa. Ok. Luca, tudo bem para você? Tranquilíssima, Astrid. E eu uso questão de ordem também, apesar de não ser antiga.
Olha, algumas coisas não mudam. Então, Tayane, agora, a palavra está com você, minha querida. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Sim. Ok. Eu vou ser bem breve para a gente dar o espaço para o debate, tá bom? Eu já dei uma introdução juntamente com a Estela sobre o contexto cultural antes da lei. Então, voltando lá para a Astrid na introdução dela, que ela falou do Código Oroco. O Código Oroco praticamente era um regresso, né, gente, do espaço da mulher. As mulheres eram instrumentos para a maternidade e para a cura do lar. Então, logicamente, tem um governo fascista que faz um código e ele vai determinar o quê? Um modelo socio-psicocultural e comportamental. Após o fascismo, a Itália começa um processo de reconstrução social, né? Principalmente nos 20 anos de fascismo. Entra uma juventude, né? Quem nasceu no fascismo e quando acaba o regime totalitário, a pessoa está com 20 anos e tem que ter uma desconstrução de um regime que foi totalmente errado, né? Então começa um espaço, né, nos anos 60, 68, que, como eu introduzi, que foi o movimento dos jovens de 68. Nesse movimento dos jovens de 68, o que acontece na Itália? Acontece uma abertura do espaço íntimo. Ou seja, acontece uma construção de uma narrativa, um espaço narrativo. E ali várias mulheres se identificaram com a reivindicação de espaços e de novas funções das jovens, né, das adolescentes daquele instituto da escola, porque a escola foi um dos principais fatores de transformações sociais. E aí tem um artigo maravilhoso de Lorenza Perini, que é da Universidade de Bolonha, que ela fala da geografia da clandestinidade. Para a gente entender esse contexto aí, como chega nessa lei, né, sendo que a Itália ela sai de um período de um regime totalitário, é um país super conservador, está em fase de reconstrução de todo aquele período. E aí, como é que chega, gente, essa questão, né? Começa dessa revolução aí cultural, reivindicação de novos espaços, e aí nasce uma consciência, né? Que é o espaço da narrativa, que é a geografia da clandestinidade. Então, são práticas médicas ilegais, perigosas. As mulheres, né, que elas eram constrangidas a lugares não sanificados e fazer viagens longas, porque ainda tinha a criminalização do aborto. E, para entender isso, a mulher dos anos 60, ela não tinha um reconhecimento do próprio corpo. Então, o que elas queriam era se livrar da gravidez porque tem até um artigo muito interessante e uma frase que eu copiei para vocês, né? Quando fizeram o referendo aqui na Itália, que os italianos eles votaram homens e mulheres a favor da lei 194. Uma das frases da pessoa todos sabiam, mas não era reconhecido como um problema social. Então, a lei ela nasce com a grande preocupação dos abortos clandestinos, que levavam a óbitos muitas mulheres. Então, o referendo ele foi feito para toda uma população e teve resistências, como toda mudança tem uma resistência, mas o processo de renovação cultural e social ajudar muito, né, na construção da lei e dos novas, até para a reivindicação da própria subjetividade, né? Então a mulher ela reivindica seu espaço, as novas funções. Eu não sou em função a uma maternidade ou uma família. Tayane está Então, falhando. contexto... Tayane está falando um pouquinho. Não entendi. Está falhando um pouquinho. Não entendi.
Ah, ok. Falhou muito? Não, Eu não, acho que é a tá indo, tá internet. indo. Uhum. Então, para finalizar, as transformações em mobilidades sociais, elas foram os principais fatores, né, para o acontecimento de uma reflexão política e legislativa. Passo a palavra para a Astrid. Oi, gente, essa coisa de ser multitasking, no momento em que vocês estavam falando, eu estava aqui procurando todos os links que a gente vai depois colocar com mais calma e em todo o space que vai ficar gravado. Eu estou lembrando aqui eu vou ler uma frase, um período rapidinho, sempre na época de 1973, né, que nos cadernos de luta feminista, o pessoal é político, elas escrevem: dizemos que a procriação responsável não é um problema do futuro, mas sempre foi uma conquista sangrenta das mulheres, e o aborto foi o seu instrumento fundamental contra os patrões, contra os fascistas e os antifascistas, os reformistas, as corporações de médicos e de maridos, foi um instrumento contra tudo e contra todos, né? Então, a década de 70 na Itália, ela foi um momento extraordinário de discussão, de liberação, de ocupação dos espaços públicos, né? E também de muitas contradições, né? Em todas essas questões. Tem uma coisa interessante que as mulheres faziam, que eram as brigadas de solidariedade para o aborto. Eu não tive tempo, gente, de traduzir uma carta maravilhosa de uma mulher que participou daquele período, que pela primeira vez fez um aborto com 16 anos, conta a experiência dela, conta como ela, em um determinado momento, ela passou a ser voluntária, a ceder o próprio apartamento, né? Enquanto o médico estava fora, no carro, esperando para que, se tivesse algum problema, pudessem levar uma mulher diretamente, rapidamente para o hospital, e também para ver se não tinha nenhuma ação da polícia no meio, e o médico ali dentro também, né? Então, se criava uma atmosfera e um clima muito íntimo, né? Muito solidário entre as mulheres. E o risco que elas corriam nisso tudo, né? Então, assim que eu tiver a oportunidade, talvez nos próximos spaces, eu gostaria muito de ler, é muito pequena essa carta dessa menina que cresceu naquele período, né? E que, quando escreveu isso, já estava com 70 anos e dizia: meninas, não abaixem a guarda. A gente não pode confiar em um direito conquistado, porque, pelo que isso foi visto nos Estados Unidos, em qualquer momento, esse direito conquistado, às duras penas, a gente pode perder ele, né? Então, a Luca tinha feito uma pergunta e a gente aproveita para reintroduzir a Estela, que queria falar um pouquinho melhor sobre essa questão que ela estava introduzindo, e aí a gente abre para as perguntas, sempre lembrando, por favor, sem polêmica, sem agressividade. A gente está falando de uma coisa importante e que a Estela falou, eu fiquei emocionada, porque eu quero lembrar para vocês que a Constituição italiana ela é uma Constituição laica e antifascista, e ouvir a frase "o crime de aborto passa a ser inconstitucional" é algo que me emociona ouvir isso, porque, entanto, é uma esperança para tantas outras realidades no mundo inteiro, é já uma realidade em tantos países, mas isso então abre, sabe, uma esperança para que essa realidade possa existir no Brasil também. Obrigada, Astrid. Luca, obrigada pela sua fala. Eu acho super importante você ter trazido essa questão dos objetores do Brasil também, porque é exatamente esse o ponto em que a Itália vive hoje, né? Porque o que acontece, como eu estava dizendo, mais 60%, agora eu peguei o dado direitinho, são 64% dos ginecologistas, isso é um censo do ano passado, de 2022,
são objetoras de consciência e essa taxa ela diminui um pouquinho em relação às anestesistas, que passa a ser 44% e 36 em relação ao resto do sistema sanitário, enfermeiros e tudo mais. Então, assim, você tem essa taxa muito alta de objetores, o que acaba impedindo muitas vezes de realmente ter acesso. Só que assim, a lei ela institui que você o que acontece, a diferença, vamos dizer assim, do Brasil. A lei aqui são 90 dias, então você tem esses 90 dias garantidos e mais uma possibilidade, isso a Cláudia pode dizer melhor do que eu, e mais uma possibilidade de intervir no caso em que a saúde da mulher ela seja colocada em risco. Então, um profissional de saúde, pela lei do aborto, pela 194, ele é obrigado a agir no caso de vida ou morte. Então, assim, apesar do direito de objeção de consciência e apesar de você ter a possibilidade como prestador, como se diz? Como um prestador de serviço público de saúde, seja médico ou outros tantos prestadores importantes dentro do sistema de saúde, você tem a obrigatoriedade de agir no caso em que a paciente ela esteja numa situação entre a vida e a morte. Isso é um elemento central. E eu acho que é um elemento central que ainda assim ajuda, por um lado, mas é isso, os números eles dizem claro, os números de objetores eles são enormes, o que dificulta muito, muito a realidade italiana também. Ok, alguém quer fazer mais uma observação? Claudileia? Sim, eu iria para o artigo 5º da lei, porque ali nós temos que a interrupção da gravidez é uma decisão exclusiva da mulher e que só se ela quiser, a lei diz exatamente isso, se ela quiser, o pai do concebido a acompanha neste processo. Então, no momento em que ela decidiu interromper a gravidez, o pai do concebido é chamado a acompanhá-la se ela quiser, se ela chamar. Esse artigo ele sublinha várias vezes o conceito de liberdade e dignidade da mulher e esclarece que, se as causas da interrupção da gravidez forem urgentes, ela tem direito a interrompê-la imediatamente, sem esperar os 7 dias de reflexão. Então, ali que eu quero chegar, que, na verdade, na Itália, você pode interromper até 90 dias do concebimento em qualquer caso. Mas no caso de risco de vida para a mãe ou de má formação do feto, é a qualquer momento. Mas até 8 meses? Qualquer momento. Vamos supor que eu, com 7 meses de gravidez, descubro que eu estou com um tumor e tenho que fazer quimioterapia, tenho que fazer radioterapia, e é um tumor agressivo e tal, eu não vou conseguir cuidar da criança quando nascer, eu não tenho estrutura de apoio, não tenho ninguém, posso abortar, posso, mesmo que seja 7, 8, no caso de 9 meses, aí o parto é induzido, né? No caso de má formação fetal, tem uma grande discussão sobre induzir a mulher ao parto, esperar chegar até aí. Então, assim, tem algumas discussões muito mais complexas, que aí a gente já vai para a área da medicina. Mas vamos pensar no caso do Zika vírus no Brasil, não? Foram 1.760 mulheres que foram obrigadas a ganhar esse bebê, mesmo sabendo, né, que tinha a questão da microcefalia. Mulheres pobres, negras, nordestinas, a maioria. E eu digo que as mulheres pobres, negras, nordestinas, elas não fazem jurisprudência em questão de aborto. Vamos pensar se esse Zika vírus, se eu tivesse atingido mulheres brancas e ricas, 1.760 mulheres brancas e ricas, o mundo brasileiro teria se movido para elas abortarem. Aí sim, faria jurisprudência. A grande injustiça do Brasil, né? Que as vítimas do aborto clandestino são mulheres pobres, a maioria negras e indígenas, não? E tem esse aspecto aqui na Itália que é democrático. A mulher, digamos assim, rica, ela vai no consultório e ela paga. A mulher pobre, ela vai no consultório e é gratuito. Por quê? Porque o acesso ao aborto é gratuito aqui na Itália, não? Então, os governos regionais
que se ocupam das verbas para esse aborto seguro, verbas que chegam do Ministério da Saúde. Sobre a objeção de consciência, um pequeno detalhe aqui. A objeção de consciência no Brasil, ela é regulamentada pelo artigo 5º, os incisos 8º e 13º da Constituição, né? Então, para não estendê-la para a questão do aborto, de repente, seria necessária uma emenda constitucional. Aqui na Itália, essa objeção ela só vale para os médicos, os enfermeiros, os anestesistas e o pessoal auxiliar que vai atuar diretamente, no caso, se for cirurgia, uma cirurgia de interrupção da gravidez. E não em toda a parte administrativa, ou seja, quando ela vai num consultório familiar, quando a mulher vai no consultório familiar e ela fala que ela quer interromper a gravidez e aquele médico que está lá na frente dela é um objetor, ele não pode se recusar a fazer o certificado, porque não é ele que vai atuar na parte cirúrgica, né? Então, ele não pode se recusar, ele tem que fazer o certificado e ele tem que indicar para ela uma estrutura aonde ela pode ir fazê-lo. Então, a objeção é só para o ato prático, né? Depois, quando ela está lá no hospital, quando foi feita a cirurgia de interrupção, a interrupção da gravidez, o que acontece? Não é que a enfermeira que está lá, que é objetora, ou o médico que é objetor, fala, não, eu nem vou passar na frente dessa mulher aqui, porque eu sou objetor, ela abortou, ó, que coisa horrível. Ele é obrigado a prestar assistência para ela também, a receitar medicamentos, né, e a segui-la depois depois da interrupção. Agora, o Estado italiano também garante, através da lei, que os consultórios eles façam parcerias com as universidades para indicar para as mulheres ou descobrir, né, nas pesquisas, métodos menos agressivos de interromper a gravidez, como no caso das pílulas abortivas, né, que tem toda também uma discussão aqui na Itália, né, por que a mulher tem que ir para o hospital se ela pode tomar a pílula do dia seguinte ou a pílula abortiva até quando ela tiver com 2, 3 meses de gravidez, na segurança da sua casa. Isso também pode acontecer, mas daí obriga a mulher a fazer toda essa fila aí em consultório e tal, quando seria muito mais fácil que ela, na farmácia, depois de passar por um médico de base, que a gente chama aqui, né, um médico de postinho, ir na farmácia, comprar, tomar e ficar na casa dela tranquila. Isso também é possível, é possível aqui na Itália, tem essa possibilidade da pílula, mas também é muito obstaculada pela questão dos objetores de consciência. Eu passaria agora para um giro de perguntas ou de observação das pessoas que estão aqui em cima. Se alguém, eu vi que a Naná chegou, a Naná é uma mulher extraordinária, é mãe de uma criança autista, sabe, está na batalha ali. Naná, coloca o link da vaquinha para você construir o teu espaço sensorial para o teu filhote. A Naná também deu uma ajuda muito grande na divulgação desse space, e eu vou ser sempre muito grata a ela por isso. E então, se a gente pode, se vocês quiserem, fazer um primeiro giro de observações, e depois a gente passar para uma outra, para aprofundar naquela coisa que eu falei sobre o link com a atualidade, que eu estou começando a achar muito assustador. Ninguém fala nada. Posso prosseguir? Pode sim, Astrid. Então, Astrid, vamos... posso falar do caso dos menores também, que eu acho importante, mesmo para a realidade brasileira, como funciona no caso de... Claro, absolutamente sim. Claro. Então, no caso das menores, a lei estabelece que o pedido deve ser feito diretamente para a mulher. Se ela for inferior de 18 anos, se ela tiver menos de 18 anos, é necessário o consentimento dos pais. Se os pais não concordarem entre si ou não apoiarem a decisão dessa menina menor de 18 anos, dessa mulher menor de 18 anos, o consultório médico ou a estrutura sanitária onde ela foi tem 7 dias de tempo para escrever um parecer sobre o caso e enviar para um tribunal. Então,
vão se ocupar os tribunais da questão, já que os pais dela não concordam com ela ou discordam entre eles. Nesse caso, o juiz e a juíza eles têm 5 dias do recebimento do parecer do médico para escutar essa menina e se manifestar sobre a sua capacidade de exprimir claramente o desejo de interromper a gravidez. A partir desse momento que a menina foi no juiz, que o juiz falou, sim, vou te reconhecer esse direito, ela pode ir imediatamente em uma estrutura, levar a sentença do juiz, porque ela tem direito, mesmo que os pais não sejam de acordo. E a essa sentença não cabe recurso. Não é que os pais podem dizer, não, nós vamos fazer recurso porque nós não concordamos. Então, assim, realmente é a vontade da mulher que é respeitada até o final, mesmo que ela seja menor, né? E se ela correr risco de vida, se isso for demonstrado também, vale a mesma coisa, ela pode imediatamente recorrer ao aborto seguro em uma estrutura sem ter que respeitar nenhum prazo, nem de reflexão e nem nada, né? E uma outra coisa também, mas isso eu vou deixar para depois, se vocês quiserem eu falo, é o final da lei, que é do artigo 17 ao artigo 22, que fala das penas para quem obriga a mulher a abortar, né? Mas isso, se vocês se interessarem, eu falo. Então, alguém mais quer fazer uma pergunta, quer fazer uma observação? Se não quiserem, eu vou passar para um link interessante aqui, que eu não vejo a hora. Então, silêncio assenso, como se diz aqui na Não te Itália. abala. Então, gente, famigerado o Código Rocco, lembro que o Estado ele era o titular da fecundidade nacional, né? Era fundamental a procriação, a reprodução, para incrementar a raça, né? E a estirpe. Esse código ele é interessante porque ele tem alguns aspectos meio alucinados, mas eu acho importante a gente falar sobre ele porque ele é muito atual. Por exemplo, tem 2 artigos, o 545 e o 555, que falam o seguinte: no caso de aborto sem consentimento da mulher, o responsável era punido com penas de prisão de 7 a 12 anos. Se a mulher consentisse, ela e o abortista eram punidos com penas de 2 a 5 anos de prisão. Se a mulher abortava sozinha, a pena era de 2 a 4 anos. Tinha também um imposto sobre o celibato aplicado aos homens solteiros, confirmando a centralidade absoluta da procriação para fins demográficos. Quem praticar sobre a pessoa de um ou outro sexo com o consentimento deles atos destinados a torná-los impotentes para procriar seria punido com 6 meses a 2 anos de prisão. Tinha aquela proibição sobre informação sobre anticoncepcionais, que era igualada a material pornográfico, mas tinha, em 1937, foi instituída uma outra lei muito interessante, que foi a Lei contra o Madamato, que significa a convivência conjugal entre homens europeus e uma mulher indígena das colônias italianas, impedindo a convivência conjugal para garantir a integridade da raça e impedir a proliferação de filhos mestiços. Olha, gente, é o seguinte, essa semana ou as outras, eu espero que eu estou afogando no mar de notas aqui, o nosso Kim Jong-un, aquele muito simpático líder da Coreia do Norte, ele chora durante o encontro de mulheres norte-coreanas pedindo para elas terem mais filhos. Atenção, a ONU calcula que a taxa de natalidade na Coreia do Norte é de 1,8 nascimentos por mulher. Então, a gente se pergunta, o que ele quer? Ele quer que as mulheres façam 3, 5, 10 filhos? Fica a pergunta, né? Mas o outro aspecto interessante... Então, olha aí, gente, a política do Estado, né, de incremento demográfico sobre as costas, aliás, o útero das mulheres, né, que são vistas realmente somente como máquinas, né, para gerar mão de obra, para continuar adorando o Kim Jong-un. Mas a coisa interessante é que essa semana teve
todo ano tem uma manifestação da extrema-direita italiana que foi concebida pela Giorgia Meloni, que é o primeiro-ministro, e eu digo primeiro-ministro no masculino porque ela quer ser chamada assim, o primeiro-ministro da Itália. Essa manifestação se chama Atreju, e o Elon Musk foi um dos convidados. A coisa interessante é que ele declara que é importante ter filhos, sem eles não existem novas gerações. E atenção, não é com a imigração que se resolve o declínio demográfico. Olha que coisa interessante, mais uma vez, incremento demográfico, e mais uma vez ele fala que a imigração não resolve o declínio demográfico. Eu acho muito interessante e problemática essa frase dele, porque diz a Itália precisa retornar ao incremento demográfico, mas não deve fazer através dos migrantes que chegam aqui, né? Porque não resolvem. E a coisa interessante é que o Elon Musk ele tem 11 filhos, dos quais 6 são frutos de barriga de aluguel. Agora, independente de como eles foram gerados, essas 11 criaturas, eu pergunto a vocês, mulheres, se o senhor Elon Musk, o proprietário do Twitter, se ele tivesse que cuidar, amamentar, nutrir, limpar, proteger, se ocupar da casa, né, e trabalhar também, de 11 filhos, eu acho que a gente ia ver muito pouco Elon Musk em qualquer situação pública, e com certeza ele não teria virado um dos homens mais ricos do planeta, né? Então, para vocês terem uma ideia de que na questão italiana, não era só religiosa, e nós estamos falando da Itália, que é assim, aonde está o Vaticano, mas era uma questão ideológica também. E esses dois aspectos, com a retomada da extrema-direita, eles estão voltando igualzinho. Eu não sei se vocês são de acordo. Eu acho super interessante você ter trazido esse ponto, né? 2 pontos interessantes para o debate é realmente esse fato da diminuição da população italiana, que é um fenômeno que a gente vê no Brasil também, né? No último censo, isso demonstrou que a população brasileira diminui, e isso, na verdade, faz parte da regularidade italiana nos últimos anos. Eu acho que nas últimas 2 décadas tem sido um percentual sempre de diminuição da população. E é interessante trazer também essa questão da imigração, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas existe um grande debate aqui na Itália sobre a porcentagem de imigrantes, né? De fato, atualmente, são 8% a população imigrante que mora aqui, e ela tem aumentado, mas não por isso, retomando um pouco aquilo que a gente tinha dito no começo, não por isso, quer dizer, isso passa a ser um instrumento, né? Isso passa a ser um instrumento dentro da narrativa, e não por isso tem essa questão de substituição étnica absurda, mas ela volta dentro com muita força, até mesmo dentro desse debate trazido da Giorgia Meloni. É muito louco, porque a Giorgia Meloni, atualmente, ela dentro do debate dela, dentro da possibilidade de discutir dentro do governo, ela tenta inibir um pouco isso, né? Porque foi exatamente o que passou a ser uma discussão com um jogo duplo aí, né? Porque a população estrangeira, além de tudo, ela serve para a Itália, né? Por uma série de razões. Mas enfim, isso aí abre por uma série de questões, e eu achei muito legal você ter trazido isso para refletir também sobre a ideia da lei, de como ela vem sendo discutida. E tem um outro aspecto interessante, que quando a gente falava no início, né, que também na Itália, um dos argumentos que era levantado contra a legalização do aborto era que esse fato de que o aborto seria utilizado de maneira anticoncepcional. E assim, em 2020, o ministro da Justiça ele fez uma relação no parlamento em que se declara que os abortos na Itália eles foram paulatinamente diminuindo durante as décadas. Em 2020, eles foram um pouco mais de 66 mil, ou seja, 9,3% em menos respeito a 2019, e cerca de um quarto em menos respeito ao pico máximo que houve
que foram 234 mil abortos em 1983. E essa tendência está sendo, por exemplo, a maioria das mulheres, a faixa etária no qual se registram os mais elevados índices de aborto é aquela entre 30 e 34 anos, mas as garotas mais jovens, abaixo de 20 anos, são aquelas no qual foi registrado o calo, como se diz calo em português? Diminuição. A diminuição mais importante foi menos 18,3%, com uma taxa de abortividade passada de 3,7 por mil de 2019 a 3 por mil. E também está diminuindo a redução de interrupção voluntária da gravidez entre as pessoas migrantes, as mulheres migrantes. Isso é um aspecto que eu acho. Então, nesse momento, a Itália, segundo essa relação, tem as taxas de abortos mais baixas do mundo, com o aborto legalizado. Né? Então, é assim, a realidade das coisas. Astrid, eu só queria dizer uma coisa sobre a questão da diminuição da natalidade no Brasil. Eu acho que a mulher pobre, que tinha muitos filhos, ela foi sempre criminalizada, foi sempre odiada pela extrema-direita, foi sempre aquela inconsequente, né, que tinha filhos, que nem a gente viu, nos discursos do Bolsonaro, no começo da sua carreira política, qual era o tratamento que ele desejava para as mulheres pobres e negras que faziam muitos filhos. E isso provocou, esse tipo de mentalidade provocou, em um modo difuso na comunidade médica brasileira, o sugerimento das mulheres que tinham 2, 3, até 2 filhos, porque eu tenho uma irmã com 2 filhos que o médico sugeriu que ela fizesse laqueadura e ela fez. Então, uma distribuição de laqueaduras, isso também é uma violação, eu acho, do corpo da mulher, porque normalmente que a mulher tem 2 filhos e o médico faz um discurso, você é pobre, como é que você vai criar 3, não sei o que lá, ele acaba induzindo essa mulher a fazer uma laqueadura, em alguns casos até retirada completa do útero, como foi o caso de uma das minhas irmãs. Por quê? Porque se ela engravidasse uma terceira vez, ela correria risco. Então, ao invés não de dizer, bom, ela é intolerante aos anticoncepcionais, então, assim, ela realmente, se ela engravidasse uma terceira vez, ela correria risco, mas com a retirada do útero, ela tem vários problemas. Então, assim, milhões de mulheres nos anos no Brasil fizeram laqueaduras depois de 2, ao máximo 3 filhos. Então, se criou essa onda de terror sobre o corpo das mulheres, terror masculino, né? Por quê? Por que a vasectomia também não é tão difusa? Né? Por que tinha que ser a laqueadura e não a vasectomia? Mas isso é uma longa história. É sempre a questão que são os homens que fazem as leis e as mulheres não são consideradas proprietárias dos próprios corpos e ter também a questão ou ter uma autonomia moral para decidir sobre os próprios corpos. Não, é o homem que decide. Isso é um dos frutos, né, dessa política, essas esterilizações de massa que nos anos foram feitas nos hospitais brasileiros, sobretudo quando as mulheres eram pobres e negras, né? Sobretudo. A Luca está pedindo para falar, por favor, Luca. Não, é só para lembrar que, assim, no começo dos anos 90, o movimento de mulheres negras, especialmente via o Crioula e o Guelé 10, eles conseguiram instaurar uma CPI sobre essas laqueaturas forçadas. Tem documentação sobre isso, mas por conta da lógica patriarcal e racista dentro do país, o levantamento dos dados recolhidos sobre laqueaduras forçadas na CPI, ela nunca foi encaminhada efetivamente para isso, né? Além disso, a gente aqui no Brasil, ao longo dessa última década, também tivemos algumas brigas importantes, em especial do ponto de vista das jovens no país, já que a gente tinha a obrigatoriedade de que antes dos 25 anos ou antes de ter 3 filhos, não se poderia ter esse processo de laqueadura se não tivesse a concordância do seu parceiro e afins, a gente conseguiu avançar nisso. Hoje, nesse exato momento, a gente está aguardando
que seja dado continuidade o julgamento da DPF 443, que foi apresentada pelo PSOL e pela Anis Bioética, sobre a recepcionalidade do artigo que criminaliza o aborto de 1940 pela Constituição Federal. O Barroso estava nessa semana, por exemplo, Barroso é um dos ministros do STF, o Barroso estava essa semana, ou a outra, com isso para despachar, para ver quando voltaria efetivamente o debate para plenário agora, já que foi pedido vistas quando se colocou para o plenário virtual para Rosa Weber. E essa tem sido uma das, apesar de ter outros flancos do ponto de vista do direito, que se pode atuar aqui, essa discussão sobre a descriminalização através da DPF tem sido uma das estratégias que nós temos adotado enquanto movimento, tal, justamente por conta dos embates que a gente tem tido com a extrema-direita aqui. A gente tinha alguns PLs que pensavam a legalização do aborto, mas que foram apensados a coisas muito problemáticas e que no encaminhamento ao Congresso Federal, ao Congresso Nacional, a gente não conseguiu desapensar ainda, né? E também feito lutas locais, como eu falei, do ponto de vista de se garantir o aborto legal, que tem sido duramente atacado nesse último período pela extrema-direita, seja nos casos que a gente viu do Espírito Santo, que foi um dos casos que foi mais visível, da criança no Espírito Santo, que teve que ir para Recife para ter o seu direito garantido, seja outros casos que a gente acompanhou, seja em Santa Catarina ou aqui mesmo em São Paulo, entendeu? Só essas questões que eu acho que são importantes. Se eu posso falar, Astrid, eu acho muito legal o que a Luca trouxe, porque é exatamente essa a base que, vendo a estrutura da história do movimento social aqui da Itália, que foi fortalecida, porque foi a realidade retomando um pouco, né, o que eu falei dos consultórios e dessa auto-organização das pequenas organizações feministas que construíram uma realidade. E então essa é a luta mesmo, essa auto-organização e de pequenas realidades que possam apoiar e criar esse suporte de uma maneira total, né, 360 graus, tanto de saúde quanto social. Eu também agradeço a sua fala, Luca, porque eu, a Estela e a Tayane, nós lemos um livro aqui na Itália que se chama Sobre os Nossos Corpos sob Ataque, Aborto e Política. Ele foi escrito por duas pesquisadoras, Hilaria Boiano e Caterina Botti. O título em italiano é Dai nostri corpi sotto attacco, e ele faz um panorama enorme sobre como o aborto foi legalizado ou como é a luta para a legalização em países extremamente religiosos, como a Irlanda do Norte, ou no caso também da Argentina. Então, o que eu percebi da leitura desse livro, então tem o Brasil também, Brasil, Chile, Argentina, Irlanda do Norte, e no caso brasileiro foi a professora Kurosaki que escreveu um artigo falando da luta da professora Diniz, que ela teve que, né, ela teve que sair do Brasil ameaçada de morte. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o artigo. Então, o artigo é da professora Valéria Ribeiro Kurosaki, e ela conta da professora Débora Diniz, é uma professora de antropologia da Universidade de Brasília, que ela teve que deixar, né, o Brasil ameaçada de morte pelas suas pesquisas sobre o aborto e a sua defesa do aborto legal. Mas o que eu percebi dessas outras nações, não do Brasil, é que todas elas, as mulheres fizeram recurso à desobediência civil, todas elas. Então, associações como, por exemplo, aquela das socorredoras na Argentina, Las Socorristas en Red, feministas que abortamos, que, eu vou contar o tipo de tática que elas utilizaram na Argentina. Eu estou traduzindo diretamente aqui, então.
Então, elas criaram um número de telefone público acessível a todas que quisessem informações sobre o aborto, a todas as mulheres que quisessem informações sobre o aborto. Depois desse primeiro contato telefônico, elas encontravam de pessoa a mulher necessitada, com informações detalhadas sobre os fármacos abortivos reconhecidos como seguros pela Organização Mundial da Sanidade. Então, esse grupo da saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então, esse grupo de mulheres, elas criavam vaquinhas, importavam esses fármacos que não tinham na Argentina para ajudar essas mulheres. Depois, elas monitoravam essas mulheres durante o processo de aborto e na fase de pós-aborto. Depois, elas produziam relações informando quais eram os sintomas, como é que as mulheres estavam depois, e isso serviu de base para os operadores sanitários. Então, foi realmente na Argentina, para elas conseguiram apoiar, para elas conseguirem que a lei fosse aprovada, teve esse grande movimento de desobediência civil lá, que começou lá em 2012, e culminou depois com várias manifestações, né, que elas utilizavam lenços verdes, foram na frente do parlamento, foram na frente dos tribunais. Então, foi interessante, acho que a gente se espelhar um pouco no que aconteceu na Argentina, porque é um país irmão, um país vizinho. Na Irlanda, a situação é horrível, a Irlanda do Norte, né? Então, as mulheres estão ainda criminalizadas e têm que correr na Inglaterra, então nem toda a Europa é um paraíso. Olha, gente, nós estamos com dois pedidos para participarem, que é da Fernanda Castro e da Beni. Eu gostaria de lembrar para todas as pessoas, para as meninas, para os meninos, para meninas, todos, que a gente abre para discussão sem discutir a legalização, tá? Então, eu vou subir a Fernanda, que foi a primeira que pediu, se eu encontrar ela novamente aqui, exatamente. Aliás, paranoico, você pode subir a Fernanda Castro, e Ela não tá aparecendo para mim, mas eu vou enviar. então Eu vou enviar o espera um convite, qualquer momento. coisa aqui. Ok. E depois, Beni, você sobe, tá? Para gente ir com calma. A gente fica muito atenta a essas coisas, porque, sabe, com o clima que tem em alguns contextos, falar sobre isso, sobre o aborto, é algo que gera muita polêmica, muita demonização. A gente sabe como é a situação. Então, para quem está no Brasil, que são mulheres, por favor, eu repito, no Brasil tem uma situação ainda que não é aquela que nós queremos, então fiquem com cuidado. E sim, Fernanda, pode falar se a Luca depois da Fernanda, tá bom, Luca? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Falar bem rapidinho. Boa noite, Fernanda. Foi uma sala super importante. Aliás, acho que essa semana eu devo ter entrado já em algumas salas, pelo menos umas 2 ou 3, onde estiveram falando sobre esse tema, né? E acompanhei as meninas, Letícia, Luca, pessoal aí que eu tô sempre vendo os posts e repostando, enfim, que eu gosto pra caramba. E então, basicamente, eu acho que o que eu percebo nas discussões sobre isso aqui, né, que a gente vem falando, é muito. Voltou a minha voz? É que entrou uma ligação aqui. Agora voltou. Nós temos um problema aqui de discussão de saúde pública, né, que a extrema-direita ela se nega a falar sobre isso. E a outra questão é que está tendo um movimento que eu acho que é bem interessante prestarem atenção nisso aqui no Brasil, de mulheres cristãs feministas. Inclusive, muitas dessas mulheres elas estão sendo banidas das igrejas por conta desse movimento. E eu acho muito interessante, porque justamente a gente teve um embate muito grande na questão do aborto, quando misturaram, né, política com religião. E aí vieram essas questões que foram
permeando, né, a sociedade e fazendo com que as pessoas tivessem essa visão deturpada sobre a questão que, na verdade, é uma questão de saúde pública, né, e de segurança para a mulher. Então, é bem interessante ficar observando esse movimento, que é um movimento que está crescendo bastante, tá? Inclusive, eu sigo um grupo de mulheres cristãs feministas que é bem, bem bacana. De volta e meia, elas fazem algumas lives. E eu também faço parte de um grupo também que a gente debate sobre feminismo e sobre essas questões todas que rodeiam, né, essa questão. É isso, gente. Só sabia para falar isso. Obrigada. Fernanda, super importante, até porque a gente não teve tempo de citar uma coisa importante, é que enquanto tinha uma parte conservadora enorme, claramente na Itália, contra a interrupção voluntária da gravidez, paradoxalmente foi o Partido Radical, que é um partido de raiz liberal, né, sócio-liberal, que defendiam o Estado laico, eram fortemente anticlericais, antiproibicionistas, e eles apoiaram os movimentos feministas, os movimentos ecologistas e os movimentos que hoje é conhecido como LGBT. E foi muito importante a atuação dos radicais. Até o mesmo Partido Comunista Italiano, ele foi muito relutante. Berlinguer, ele só abraçou, digamos assim, o movimento feminista e o movimento pela descriminalização do aborto depois que eles tiveram uma derrota eleitoral, né? Então, eu estou sintetizando maximamente, então eu espero que um outro space a gente possa até aprofundar melhor sobre as dinâmicas políticas que existiam na Itália naquele momento, porque eu acho que, assim, analisando aquilo que aconteceu, analisar, por exemplo, esse link aqui entre esses discursos atuais, que é o discurso da extrema-direita, que é um discurso supremacista, de retorno à raça, de pureza, desse tradicionalismo que é mais atual e perigoso do que nunca, a gente pode ir descobrindo também estratégias, né? E, sobretudo, falar sobre o aborto para começar finalmente a normalizar a discussão sobre ele, né? A Luca pediu para falar, eu subiria também a Beni, se a Paranoica ou a Letícia quiserem fazer. Astrid, posso fazer um comentário? Não sei. Sim, a Luca estava Então, na fila. Okay. Vocês querem que eu desça para dar lugar para outra pessoa? Eu desço, tá bom? Eu já falei. Por enquanto, você pode ficar. Tá. Não tem... Não tem problema, não. No Space aguenta até 10 oradores. Caso... A Tayane está pedindo para subir de novo. Eu não sei, aqui não está aparecendo quando eu aceito, não está aparecendo o que aceitou. Então, mas eu estou vendo que eu estou conseguindo aceitar. Mesmo, eu vou botar a Tayane de novo, então. E, amiga, eu vou precisar sair rapidinho, viu? Desculpa. Tá legal, Letícia, tá legal. Mas olha, já foi muito legal que você tenha vindo aqui com a gente. Eu te mandei uma mensagem no Zap explicando por que eu vou precisar sair. Tá? Tá bom, querida. Beijo, um beijo grande, gente. Desculpa. Beijo. Tchau, tchau. Então, a gente ouve a Luca, depois a Estela, depois a Beni, tá? Eu vou colocar a Sakura como co-host. Espero conseguir. Então, antes de tudo, eu acho que esse diálogo, mesmo havendo mudança, conjunturas diferentes sobre o que está na legislação entre os dois países, ele é muito fundamental. Para nós, por exemplo, aqui no Brasil, foi fundamental para a gente conseguir estabelecer, vários coletivos têm relação, vários coletivos, entidades, organizações, ONGs, têm relações, por exemplo, com ONGs, organizações e entidades no movimentos que ajudaram a articular a vitória lá na Argentina, não só na Argentina, mas também na mudança que teve importante no Chile, né? Que lá no Chile, antes da vitória argentina, a gente teve a garantia do aborto legal nos casos que estão previstos, por exemplo, no Brasil. E para isso, para a gente, porque a gente faz avaliação dentro de diversos espaços, mas em especial na Frente Nacional pela Legalização do Aborto, que reúne movimentos tanto feministas quanto organizações médicas,
quanto ONGs, quanto organizações partidárias e mistas, de movimentos sociais mistos e tal, de que a gente tem enfrentado uma extrema-direita muito similar em todos esses países e que eles têm diretamente uma atenção programática frente aos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas como um todo, né? Então, ouvir vocês falando tanto da história de como é que se deu a disputa para a legalização do aborto aí na Itália e os pontos que a gente vê, mesmo com o aborto não sendo legalizado aqui no Brasil, mas em que se inferem para tentar não garantir o que está o que é garantido do ponto de vista de estupro, violência contra a mulher, essas coisas todas, é muito importante para a gente, entendeu? Justamente por conta disso, né? A gente está nessa disputa, a gente faz essa construção cotidiana, tem tido uma abertura sobre esse debate em diversas frentes, né? Seja via a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, seja via a Débora Diniz, que a Claudileide estava falando, que é parte da ANIS, que foi uma das organizações que entrou com a DPF lá no STF. Inclusive, tem uma fala brilhante da Débora Diniz na audiência pública que fizemos sobre a DPF há alguns anos, assim como uma fala brilhante da Adriana Dias, que representava as mulheres em situação, as mulheres PCDs, né, para debater sobre essa questão dentro de uma perspectiva das mulheres com deficiência e tal, que vale muito a pena para entender muito em como a gente está acumulando por aqui e as dificuldades que a gente tem, assim como vocês tiveram e seguem fazendo a disputa para a manutenção da garantia desse direito, entendeu? Esse é o objetivo, Luca, realmente, olha. Eu pediria para a Beni falar agora, e depois a gente, se vocês quiserem, a gente pode prosseguir, ou então a gente vai começar indo para uma rodada de conclusões, com a esperança de que a gente possa reabrir um outro space, para a gente continuar aprofundando, sabe? Tem muita coisa que não foi falada, gente. Então, Beni, por favor. Boa noite, Astrid, Estela, Farão, boa noite a todos os oradores e ouvintes. Astrid, Estela, eu tô bem pertinho de vocês, né? Eu sou vizinha de vocês, do ladinho, eu tô na Suíça. E na Suíça também, né, teve aprovação já há anos também. E tem também como o Q7, né, que são as leis, como funciona direitinho aqui. E eu não sei na Itália, Astrid e Estela, se é como aqui, se é também legalizado para as mulheres estrangeiras, porque aqui na Suíça as mulheres estrangeiras também podem fazer, né? Se elas têm a condição de pagar, se não tem o plano de saúde, tem condição de pagar o custo, elas também podem efetuar aqui, né? Podem fazer aqui também. É isso que eu queria perguntar para vocês e agradecer, tá? Pela fala. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Olha, a gente está perto, sim. Eu acho que a Claudileia, Sim. as meninas podem responder Não, melhor a para você. resposta é sim. As mulheres estrangeiras também, elas têm acesso, mesmo que sejam em condição de ilegalidade, né? Mesmo que sejam clandestinas. Elas têm direito a eles chamam terceira sanitária STP, que dá direito a elas terem acesso às mesmas condições de todas as outras mulheres, né? Claro, elas têm um prazo para regularizar a situação delas, mas isso não impede que elas façam recurso ao aborto legal também. Eu acho que são 6 meses a terceira sanitária provisória. Eu Provisória acho que funciona como dura você 6 disse. meses, sim. E eu queria chamar a atenção também para uma iniciativa feminista da Irlanda, que, como dizia antes, um país muito católico, e elas conseguiram aprovar o aborto em 2019, com mais restrições do que aqui na Itália, mas porque ali na Irlanda é até 12 semanas que elas podem recorrer ao aborto em qualquer circunstância, ou ao aborto terapêutico até 24 semanas. Então, é menos do que diz a lei italiana. Mas uma iniciativa que foi muito assim
exitosa lá na Irlanda antes da aprovação foi essa página Facebook que se chama In Her Shoes, Women of the Eight. Então, praticamente, é onde as mulheres em condição de anonimato contam como elas conseguiram abortar, em quais condições, colocando do lado uma foto de um sapato vermelho. Então, essa página conseguiu sensibilizar muitas pessoas, porque muitas mulheres irlandesas começaram a contar, né, o sofrimento que foi ter abortado em condições realmente muito difíceis. E a Irlanda, ela passou por alguns choques sobre a questão do aborto, porque ali com a influência católica grande das escolas católicas e tal, da Igreja Católica, as mulheres, né, as mulheres grávidas, assim, que não tinham um parceiro, elas vinham internadas em uma espécie de manicômio chamadas Magdalene Laundries. Isso durou até 1992, imaginem a situação que era na Irlanda antes de conseguir aprovar essa lei, né? E duas mulheres que infelizmente morreram em consequência de ela foi para uma menina, foi para uma gruta e ela teve o filho ali e esse menino, a criança morreu e ela morreu também porque eram em condições assim péssimas, né? Ela escondeu até o final a gravidez dela. Aí no final ela foi nessa gruta, teve o filho e morreu, e a criança morreu também. E então foi uma série de situações assim horríveis que provocaram essas manifestações de massa na Irlanda. Um outro caso também que aconteceu na Irlanda foi de uma mulher indiana, então não católica, que ela queria abortar porque ela estava com risco de vida e deixaram ela morrer por causa da objeção de consciência, porque o hospital era um hospital católico e ela não tinha nada a ver, ela não era católica, ela era indiana, hindu, e ela morreu porque ela não conseguiu abortar, morreu junto com a criança. Então, assim, foi um ativismo muito grande na Irlanda que eu aconselho vocês a pesquisarem, porque eles tiveram vários atos de desobediência civil, mas o que realmente chamou a atenção da sociedade civil foi essa página no Facebook, que eu aconselho vocês se vocês não conhecem, a lerem, porque são histórias realmente muito difíceis e talvez uma iniciativa assim no Brasil funcione, gente, porque de história feia tem, né? Eu queria adicionar uma coisa à fala da Claudileia, se eu posso, Astrid, só para complementar um fator, porque eu acho que essas experiências são centrais, assim, a auto-organização ela é algo fundamental, né, como a gente tinha retomado um pouquinho esse debate, até a Luca tinha trazido um pouco sobre as experiências do Brasil, e eu acho que, retomando a questão do livro que a gente trouxe como base para construir um pouco a nossa discussão, o livro, inclusive, ele é escrito por várias mãos, então, por várias mulheres, e elas, se eu não me engano, assim, boa parte das escritoras, elas fazem parte ativa do movimento feminista italiano, né, que inclusive, digamos assim, um dos núcleos mais fortes do movimento atual é a Nonnuna di Meno, que é Nenhuma Menos, que se inspira, inclusive, no movimento, se eu não me engano, argentino. Então, eu acho que é muito legal essa troca, e o livro traz isso muito, dessa possibilidade de troca, traz essa experiência dos outros países, e ele é fruto realmente dessa possibilidade de auto-organização, porque ele é de 2019, e essa possibilidade de produção coletiva de uma reflexão a partir de pesquisadoras, e eu acho que no Brasil a gente ainda tem uma coisa que eu acho que é mais legal, que é a pesquisa ativa, de uma maneira geral, né? A gente tem muitas pesquisadoras militantes e vice-versa, ou militantes em processo de construção até de um método de pesquisa a partir de baixo para cima, digamos assim. Então, acho que essa troca, o livro em si já é um instrumento interessante, até como processo de reflexão e de construção de um instrumento para poder batalhar aí por novos direitos. Sem dúvida. Como a Estela falou, é do espaço narrativo, né?
é o que aconteceu aqui na Itália, que era a experiência dessas mulheres. Então, virou uma reflexão política e de transformação. Com certeza. Sim, absolutamente, sim. Estela, você está me dizendo que está precisando ir, né? Pois é, gente, eu queria pedir desculpas, mas eu vou me retirar, vou pedir licença aqui para abandonar não, abrir espaço para outras vozes nesse espaço. Obrigada, Astrid, mais uma vez. Aqui já é quase meia-noite e amanhã vamos embora. Então, muito obrigada. Estela, muito obrigada. É a gente que agradece a tua contribuição e quando eu vou dizer a mesma coisa quando a gente for concluir, que eu espero que seja mais ou menos daqui a pouco, que a gente possa fazer outros spaces para contar novas experiências. Então, eu gostaria muito de poder já contar, agendar a tua participação, porque é Opa, preciosa. vamos lá. Obrigada pelas trocas, todas elas. Muito obrigada mesmo. Tchau, Tchau, querida. tchau. A Beni pediu para falar. Depois da Beni, eu acho que a gente já pode ir indo para amarrar para as conclusões finais, se vocês estão de acordo. Não, é rapidinho. É que a Claudileia falou, né, que na Irlanda é até a 12ª semana. Na Suíça também é, tá? Até a 12ª semana. É só isso que eu queria concluir. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Entre as pessoas que estão aqui ou quem está mais embaixo? Ok. Então, gente, eu acho que esse primeiro encontro, eu não sei o que vocês acham, mas eu considero que foi muito, muito importante. Eu estou muito emocionada. Não foi uma coisa fácil a gente organizar, a gente coordenar, a Estela, a Claudileia, a Tayane, que foram pessoas assim fundamentais aqui. Eu vou ser sempre gratas a elas. A ajuda que, sabe, ajuda moral que deu a Paranoica, a Sakura, a Nana e todas aquelas outras pessoas que a gente convidou, a Luca, que eu sou muito contente que tenha participado. E eu acho o seguinte, que ainda tem um capítulo enorme que são as testemunhanças, as experiências diretas, as ações que foram feitas pelas mulheres naquela década, que foi a década fundamental para a Itália, né? E eu acho que a gente pode, se vocês estão de acordo, organizar um outro space para falar sobre essas experiências, né? Para lembrar de mulheres extraordinárias como Carla Lonzi, que é uma ativista, era uma ensaísta, uma crítica de arte, uma editora. Ela foi teórica da autoconsciência e do feminismo radical. A Carla Accardi, que era uma artista plástica, a Elvira Banotti, que era uma jornalista, escritora, é fundadora do grupo Revolta Feminina, que foram aquelas que foram as inspiradoras do manifesto feminista que, digamos assim, inaugurou a temporada de luta e de vitória, né, por esse direito fundamental das mulheres de autodeterminar a própria vida, porque a gente fala muito sobre o corpo, o útero é nosso, escolha nossa, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. A gente está na primeira base, que é aquela de reivindicar o direito à igualdade, à dignidade, de decidir sobre o nosso corpo. Mas essa decisão sobre o corpo não é só física, né? Ela é uma questão de emancipação, da mulher ser reconhecida como outro, né? Independente, um sujeito que é autriz, autora do próprio destino, né? Então, eu acho que seria muito interessante, se vocês estiverem de acordo, mostrem ali o polegar para cima, da gente tentar já começar a pensar no outro space, agora não, porque tem as festas de final de ano, mas para janeiro, da gente organizar sabe, indo um pouquinho mais em profundidade, até porque, eu confesso para vocês, eu comecei a estudar a história do movimento feminista italiano recentemente, e eu fiquei muito, muito impressionada, né? Eu fiquei muito comovida também por todas aquelas mulheres maravilhosas que vieram antes da gente, né? Que possibilitaram essa condição hoje da gente poder conversar sobre esse argumento, que problematizaram também até a questão do aborto mesmo, né? A questão
dessa institucionalização do prazer apenas através da vagina, que é toda uma outra discussão que eu acho interessante. Eu acho que ler sobre esse livro e a gente ir aprofundando algumas coisas pode ser interessante, ver inputs de intelectuais e ativistas e mulheres brasileiras, porque todas nós sabemos o quanto é difícil, né, ser mulher. Muitas de nós passamos pela experiência de ter que se submeter a um aborto ilegal. Eu fui uma delas, né? Experiência que não é nunca uma experiência simples, já de per si mesmo, não é uma experiência simples, mas uma experiência que é clandestina, em situações absolutamente inseguras, absolutamente humilhantes, é algo que é um sinal que fica, é uma cicatriz que fica no nosso percurso, né? Então, se ninguém tem mais outras coisas para acrescentar, eu quero agradecer muito todos Astrid, vocês. eu gostaria de dizer uma última coisa a propósito dessa tua última fala. Obrigada por você ter dividido a tua experiência do aborto, porque você sabe da minha história, eu contei uma parte no início, e eu gostaria de falar até para os homens que estão aqui, né? O que a gente sente quando a gente, como no meu caso, né, que eu fiquei grávida com 15 anos, eu fiquei grávida com 15 anos de um homem 12 anos mais velho do que eu. A minha família me obrigou a morar com ele, me obrigou a ter a criança, até porque o aborto é proibido no Brasil. Por 9 anos eu sofri todo tipo de violência psicológica possível e imaginável. Acusação de ter ficado grávida porque eu queria, de ter dado o golpe da barriga, isso era, né? Essa pessoa, ela caminhava 5 metros na minha frente, porque ela tinha vergonha de mim, porque eu era menina pobre, eu era menina negra, eu tinha forçado a barra, então com 15 anos eu tive que sofrer todo esse tipo de pressão psicológica em uma cidade pequenininha, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, agrobusiness, então assim, sem nenhuma assistência psicológica, sem nenhuma assistência social naquela época, estou falando de 1994. Então, o que eu penso é que o que eu passei, eu não desejo. Eu tenho 2 filhas, uma tem 29 e outra tem 14, e um menino de 6 anos. O que eu passei, eu não desejo para nenhuma menina no Brasil. Nenhum homem tem o direito de objetar quando uma menina, uma mulher decide interromper uma gravidez, porque a relação que ela tem com o feto é exclusivamente dela, e ela é a máxima autoridade moral para decidir o que fazer do próprio corpo e da própria vida. Então, assim, em outras circunstâncias, outras mulheres talvez teriam tirado a própria vida na situação em que eu estava, mas eu não sou a medida de todas as coisas. A minha história, porque eu tive a minha filha, amo a minha filha e deu tudo certo. A minha história não é a medida de todas as outras histórias. Então, a nossa opinião pessoal, a nossa história não pode ser transposta para a história de todas as meninas de 15 anos que ficam grávidas e deveriam ter o direito de interromper a gravidez para continuar com a própria vida, porque você não tem ainda a maturidade psicológica para ser mãe, né? Então, a lei brasileira hoje ela é extremamente injusta, porque permite que mulheres brancas e ricas abortem em qualquer circunstância, enquanto as mulheres pobres têm o destino de Claudileia Lemes Dias, que teve a sorte, né, na vida de conseguir realizar alguma coisa apesar de todos os pesares. Claudileia, eu não acho que é sorte, não. É muita resiliência, é muita força de caráter, e é algo extraordinário. Obrigada mesmo pela tua testemunhança. O Isa queria falar alguma coisa, Isa? A gente está para concluir, então você pode... É bem rápido. Pode que sim, meu querido. Boa noite, Minha né, a todas querida. as pessoas que estão aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos Sim, ouvindo. sim, a gente está ouvindo. Eu gostaria de falar que esse space informativo, né, muito bom. Eu acho que já tem um tempo que eu não participo de um space assim, que eu não ouço um space assim. Que venham mais, né, infelizmente agora é a época das festas, mas que venham mais spaces assim, e que a única dúvida que eu tinha, né,
sobre o governo italiano atual, sobre a possibilidade de algum tipo de projeto para reverter a situação atual do aborto na Itália, meio que já foi esclarecido aqui. Então, só gostaria de agradecer mesmo, Astrid, pelo esse belo space e que venham mais outros. E boa noite. Obrigada, querida. A Luca pediu para falar. Luca, por favor. Eu não quero terminar esse space, gente, mas Só para me despedir, acho que, Astrid, Space foi importantíssimo, ainda mais para a gente poder promover esses diálogos sobre o que acontece na Itália e também o que acontece aqui no Brasil. Acho que a gente ouvir mulheres que passaram por questões, em especial aqui no Brasil, a gente tem um cuidado muito maior, porque a gente ainda trata com uma questão de crime, né? E aí a gente tem que lidar com questões para ver o que o que prescreveu ou não. Estou chamando outros spaces sobre no ano que vem, tal, passando as festas, pode contar, entendeu? Tamo junto. E é isso, de verdade. É fundamental a gente conseguir debater direitos sexuais e reprodutivos no complexo global mesmo, entendeu? É fundamental isso. Olha, Luca, para mim era muito importante isso, já que nós temos hoje essa possibilidade, esse instrumento extraordinário, que são as redes sociais, que tem essa capacidade de fazer com que o mundo, finalmente, ele se transforme em uma espécie de grande casa, porque ele é uma grande casa para todos nós, né? Eu espero um dia que a gente chegue ao momento em que não existam mais fronteiras e não existam mais esses conceitos de restritivos, né, de que nós pertencemos a um lugar somente e nós temos que ser identificados e construir nossa identidade só sobre um espaço, quando na verdade nós somos seres humanos sobre essa bola que está aqui rodando nesse universo maravilhoso, e próprio por isso a gente não pode, sabe, ficar tanto tempo em situações tão pequenas, né? Que situações que freiam a nossa capacidade de nos desenvolvermos plenamente como seres humanos. Então, eu agradeço muito, muito a todas as meninas que participaram, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, todo mundo que deu uma força, todo mundo que retweetou, todo mundo que falou quando, sabe, que mandou mensagem, que disse que ia participar, que a gente viu que estava aqui presente. Foi muito legal, que não teve provocação, que a gente viu que a gente pode falar sobre esses temas de uma maneira tranquila, de uma maneira solidária, de uma maneira acolhedora, porque somos assim. Nós, mulheres, somos assim. Então, gente, muito obrigado mesmo. Vamos ver se em 2024 as coisas sejam mais intensas, a gente consiga avançar ainda mais nesse caminho tortuoso, mas que eu acho que vai acontecer, de emancipação das mulheres e de emancipação da humanidade, né, como um todo. Eu sou pela Federação Unida dos Planetas. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, Astrid. Obrigada. Boa noite, Astrid. Obrigada a você. Boa noite, obrigada.